Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Adolfo e nessa aula de hoje eu vou falar com vocês sobre arcos de circunferência. Tá legal? Bom, então primeiro vamos definir o que é um arco de uma circunferência. Então considera aqui uma circunferência de centro O e um determinado raio R. Tá? Então, se a gente marca dois pontos sobre a circunferência, digamos o ponto A e o ponto B, então eu tenho aqui ponto A e ponto B. Quando a gente marca esses dois pontos, a gente divide a circunferência em duas regiões, né? Onde cada uma delas, a gente divide em duas partes, melhor dizendo, onde cada uma delas é o que a gente define como arco de circunferência. Então a gente tem esse arco aqui, e esse arco aqui. Então, tanto essa parte da circunferência quanto essa parte da circunferência é o que a gente chama de arcos da circunferência. Tá? Alguns autores, como a gente tem essas mesmas extremidades A e B, alguns autores costumam adotar o sentido anti-horário como o sentido do arco. Então, esse arco aqui seria o arco AB e esse arco aqui seria o arco BA. Mas acontece que muitas vezes, em exercício e tudo mais, é simplesmente dito, você toma dois pontos, o maior arco AB obtido, o menor arco AB obtido. Então, isso aqui não é exatamente uma regra, mas alguns autores costumam adotar essa convenção de tomar o sentido anti-horário para determinar o sentido do arco. Tá legal? Beleza? Bom, quando os pontos coincidem, né, que é o caso aqui e aqui, a gente tem dois arcos especiais. Então, o primeiro é o arco nulo, né, que vai ser exatamente esse ponto, né, com o ponto A e o ponto B coincidindo. E o outro arco é a circunferência inteira. E aí, nesse caso, a gente costuma dizer que esse arco, a gente define esse arco sendo a circunferência inteira como sendo o arco de uma volta. Certo? Então, o arco de uma volta é exatamente quando as extremidades do arco coincidem. E o arco nulo também, mas aí nesse caso é só o ponto, nesse caso a circunferência inteira. Tá legal? Bom, para medir um arco, a gente precisa, assim como para medir qualquer coisa, a gente precisa adotar uma certa unidade de medida. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse arco PQ, onde esse arco PQ eu vou adotar como unidade de medida. Então ele tem um certo comprimento. Tá? E aí eu quero medir esse arco aqui AB. Então a gente define a medida de um arco AB como sendo a razão entre o comprimento de AB sobre o comprimento de PQ. Então, ao dividir o comprimento de AB pelo comprimento de PQ, a gente vai obter um certo número. Onde esse número, o que ele representa? Ele representa quantas vezes o arco PQ cabe dentro do arco AB. Então, se essa razão for, sei lá, 2, isso significa que o arco PQ cabe 2 vezes dentro do arco AB. Se essa razão for 3,5, eu vou ter que o arco PQ cabe 3 vezes e meio. Se a razão for meio, significa que cabe apenas metade do arco PQ no arco AB e assim sucessivamente. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser resolver dois exemplos onde a gente
trabalha exatamente esse conceito de medida de um arco. Bom, então vamos lá. Então nesse primeiro exemplo a gente tem o seguinte: numa circunferência do torso como unidade de medida, um arco de comprimento meio centímetro. Então calcule nessa unidade um arco de comprimento 4 centímetros. Então digamos que esse arco seja um arco AB. Tá? Então a medida desse arco AB vai ser a razão entre o seu comprimento, que é 4 centímetros, sobre o comprimento da unidade adotada, que é meio centímetro. Então isso aqui vai nos dar então 4 sobre 1 sobre 2. Então divisão de frações, a gente repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Logo, isso aqui então ficou 8 unidades. Então essa é a medida desse arco de comprimento 4 centímetros, adotando como unidade de medida um arco de comprimento meio centímetro. Tá legal? Bom, nesse segundo exercício aqui, o que a gente tem? A unidade de medida de arco de uma circunferência tem comprimento 1,5 cm. Um arco AB dessa circunferência tem medida 3 unidades. Então, qual é o comprimento do arco AB? Então vamos lá. Então a gente tem 3 unidades. É a medida desse arco AB. Então isso aqui vai ser o comprimento do arco AB sobre o comprimento da unidade, que é 1,5 cm. Então esse camarada passa para cá multiplicando. Logo, o comprimento do arco AB ele é igual então a 3 vezes 1,5, que é 4,5 cm. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso é o que a gente tem sobre arcos de circunferência. Tá legal? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa aula.